Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam no pregão desta quarta-feira de cinzas, dia 13 de fevereiro, retorno aí do carnaval, começando aqui falando da Cosan CSAN3, retornando do carnaval aí, falando os destaques de hoje são mais destaques negativos. Primeiramente Cosan CSAN3 fechou o pregão em queda de 1,39%. É uma ação que vem numa tendência de alta bem longa. E se a gente dá um zoom menos aqui no gráfico mensal, essa tendência aqui de médio prazo já vem no gráfico semanal já prolongada para cima, com a possibilidade um pouco maior de acontecer algum tipo de correção, seja no tempo ou no preço. E aí, juntando essa informação no ponto que ela está no gráfico mensal, em uma região ali de início de topo histórico, ali nos 40, por volta de 48 e 40, ela já bateu lá, já começou a dar indícios de perda de força pelo gráfico diário, com a queda de hoje anulando a tendência de alta, perdendo ali o último fundo ascendente. Então, é um primeiro indício de enfraquecimento da tendência de alta dessa ação, coerente com a possibilidade de gerar um recuo um pouco maior e trazer um cenário que eu considero mais adequado para pensar em compra dessa ação. Aí teria que avaliar principalmente uma correção no preço ali por volta dos R$ 43,50, R$ 43 reais. Seria o primeiro ponto que eu considero um pouco mais interessante para se buscar algum tipo de entrada nessa ação. Teria que avaliar em quanto tempo ela vem aí nessa correção para buscar uma entrada em cima de CSAN3. Qual 3? A tendência dela no longo prazo ainda não é das mais bem definidas, que é um ativo que não tem tanto histórico ainda, mas temos aqui um ativo com um pivô de alta, né, no gráfico mensal, uma tendência de alta que vai dando mais uma lateralizada. Depois de um movimento um pouco mais sofrido para cima, está dando uma lateralizada. Essa lateralizada, a tendência indefinida no semanal, que vai confirmando aqui, vamos ver se essa semana reduzida, vai confirmar o fechamento à base de 19,65, que isso proveria aqui uma formação de um topo duplo, reversão da tendência de alta para uma tendência de baixo, já está indefinida porque houve a oscilação abaixo dos 19,65. E aqui no gráfico diário, o pregão de hoje apresentou uma queda de 6,47%. Então, com essa queda, ela confirmou um pivô de baixa. Fechou aqui em cima ali, um pouco abaixo dos 19,53, foi a mínima aqui desse fundo, mas perdendo os 19,65. Então, por enquanto, o cenário um pouco mais negativo de correção aí de um prazo maior na Qual 3, o que dificulta a entrada nesse momento em cima do papel. O IBR4, a ação caiu hoje 2,92%, voltou realmente de ressaca, perdendo suporte importante, só que de um ativo que no gráfico mensal a tendência é indefinida, e também no gráfico semanal a tendência desse papel é bem indefinida. Então, o suporte que eu vejo aqui mais importante nesse movimento de queda encontra-se em torno de 7,51, já que está perdendo esse suporte, perdeu no pregão de hoje 7,63. Então, a ação vai confirmando mais um pivô de baixa, está em tendência de baixa de curto prazo e configuração que eu não vejo adequada para a ponta compradora. Seria até interessante para a ponta vendedora se o semanal não tivesse tão ainda congestionado, com possibilidade de bater nesse 7,51 e ainda ficar aqui nessa região. Então, dificuldade de entrar até na ponta vendedora a favor da tendência de baixa de curto prazo em cima dessa ação. BTOW3, pregão apresentou a queda de 2,01%, anulando completamente aquela possibilidade de alta que ela gerou nesse pivô de alta fraco, no meu ponto de vista, tendência de baixa aqui, pivô de alta dentro do movimento de baixa anterior, o que é sinalização de pivô fraco, no meu ponto de vista. Aí a ação vai lá, para em cima do suporte, já oscila abaixo, trava e perde o suporte, trazendo aí já um retorno para a tendência de baixa de curto prazo e coerente totalmente com o gráfico mensal, que é uma tendência longa de baixa. Então, tendência de longo prazo é de baixa nessa ação. Chegou depois de um movimento longo de valorização em cima de uma resistência importante, o que abriu espaço para queda, para realização de lucro ali de prazo maior. Então, um ativo que também o cenário gráfico não me interessa muito para a ponta compradora neste momento.
O suporte mais importante que ela tem ali pela frente, no meu ponto de vista, na faixa dos 12,61. E por último, LLXL3. LLXL3, gap de baixa, a ação já está com a tendência de baixa de longo prazo, está vindo ali brigando em cima dos R$2. Tendência de baixa também no médio prazo, então ativo bem alinhado, gráfico diário também tendência de baixa, ou seja, curto prazo em tendência de baixa. Então ativo alinhado mais para baixo, gerou um gap de baixa que pode ser um gap de exaustão. Confirma um gap de exaustão nos próximos 2 pregões se bater nesses 2,01, fechando esse gap de baixa, tentando retornar e gerar um repique de alta. Mas enfim, não tentaria buscar, não estaria disposto a entrar numa operação contra a tendência em cima da LLXL3, visto que todos os tempos gráficos ainda apontam para baixo. Então, mesmo que ela tenha um movimento mais acentuado, o gap pode ser de exaustão, estaria de fora de ponta compradora em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoviro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.